Como é que tá a voz? Lá estava ruim para pregar lá e para cantar. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos levar os nossos pensamentos a Deus. Vamos agradecer a Ele por nós estarmos aqui mais uma vez. Agradecemos pelo dia que nos deste e pela vida. E saúde também pedimos, né, a Ele. Saúde que nos abençoa. Agradecemos pela chuva também, pelo frio. E pedimos em favor dos hinos que vamos cantar. E pedimos em favor do estudo da palavra do livro do profeta Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 24. Então vamos orar. Amado Deus e Pai, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade que nos está concedendo. Não somente esta oportunidade que pedimos e agradecemos, e nas próximas também, até quando Tu permitir que estaremos aqui. Pedimos em favor dos que estão aqui presentes aqui, traz mais pessoas para junto de nós, Pai. Pedimos a Ti isto, sabemos que é da Tua vontade, e que Tu move através do Teu Santo Espírito, move o coração das pessoas, de alguns irmãos que vêm até nós. Pedimos em favor das igrejas irmãs também, pedimos em favor da família de nossos filhos, nossos irmãos consanguíneos, pedimos em favor dos que estão enfermos, pedimos em favor dos governantes, das próximas eleições que está chegando. Pai, Tu sabes o que vai acontecer. Pedimos a Ti que não permitas, se for servido honrado da Tua vontade, que venha um governo, que venha algumas que prejudica a classe pobre e toda a população. Nos ajude nisso, se for da Tua vontade. Por Jesus que pedimos, por Ele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar o Senhor.
ser igual, olha amigos. Qual? Amigos ser igual, não é? Ah, vou saber agora. Faz tempo, né? 304. Oi? 304. Não é isso? Não guarda de 304? É.
igual. Ah, muito ser igual. É, 72. Então, você tem um. Depois um papelzinho. Daniel 6, 24. Daniel 26, a partir do versículo 24. Vamos ler. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reino de Ciro, o persa. Então, nós vemos aqui que fala no versículo 24, e ordenou o rei deu ordens para trazer aqueles que tinha acusado Daniel, todos os inimigos invejosos de Daniel, nós vemos aqui. Então o rei mandou trazer eles, né? Ordenou a ordem para jogar eles na cova dos leões. Olha, então, jogou Daniel, os leões. Deus não permitiu que os leões devorassem Daniel. Olha, note bem, irmão, jogou na cova dos leões, eles, a família toda, pensa bem, ó, seus filhos, suas mulheres, imagina até as mulheres que não tinha nada a ver com isso, os filhos, pagaram, como diz meu pai, pagaram o pato. Alguém de vocês já viu seu pai usar essa frase também? Ai, pagou o pato, né? E ainda não tinha chegado ao fundo da cova, fala, imagina, pegou no ar, no alto. O leão quer que dá fome, né? Faminto. Quando os leões se apoderaram deles, lhe esmigalharam todos os ossos. Então Daniel, ele não tomou parte da decisão quanto ao mandato do rei, para jogar esses homens, mulheres, filhos, né, na cova de leões. Daniel, ele não vingou, diz que ele não tomou parte, ele só fez foi o rei, a decisão do rei. Mesmo Daniel tendo o controle da situação, pois Daniel, ele não mostrou vingança, e assim também todos os cristãos devem aprender com esse Daniel, não mostrar vingança a todos, né? Vingança.
E os presidentes também, do primeiro e o último, ele não vingou. Agora, a conversão do rei, vemos aqui no 25. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações, línguas, que moram em toda a terra. Aí ele diz assim: a paz vos seja multiplicada. Ele aqui acertou a agenda e diz então que Dario, ele escreveu a todas as nações, foi tudo agendado, tudo explicado, tudo que tinha acontecido nas histórias, todas as línguas, países, falando nações, que habitava dentro de todo o seu território, do território que esse rei governava, dizendo que todos os homens dentro do seu reino, ele dando essa ordem, parem e adorem e sirvam o Deus de Daniel. Olha bem como é que ele foi. Servir o Deus de Daniel, não é? Vai servir Daniel. Servindo o Deus de Daniel, mesmo que eu estava servindo Daniel. Quando alguém serve a Deus, irmãos, nós se alegramos, ver um irmão preocupado com servir a Deus, com aquele entusiasmo, com aquela intenção, com fidelidade. E a mesma coisa está fazendo para nós também. Então ele falou, porque somente Ele, Deus, permanece. Daniel morreu, o corpo dele está na terra, em algum lugar, e a alma dele está nos céus. Todos nós não vamos permanecer. A nossa alma, o nosso espírito permanece, isso não morre. Não morre, não dorme, não fica isento das coisas. Ele fica vendo tudo, ele vê as coisas que acontecem. Então, geração e geração, para todo sempre. Aí ele diz: eu, Dario, o adorarei com todos os meus dias. Quer dizer que Dario, com todos os dias dele, todo de vida que Deus der, os dias dele, ele ia, porque nenhum dos ídolos feitos com as mãos dos homens são capazes de libertar alguém. Então ele reconheceu isso, que nem ídolo, e é real. A pessoa hoje preocupa tanto com o ídolo, e o ídolo, uma imagem, qualquer outra coisa, ou um ser humano mesmo, ninguém é capaz de salvar ninguém, de livrar ninguém. Só Deus. Como Deus de Daniel libertou a Daniel, então eles viram, aí eles passaram a crer nesse profeta, pois viu que esse profeta era um homem de Deus. O 26 ele diz: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Israel. É para respeitar a Deus, temer, ter respeito e amar o Deus de Israel, de Daniel, servir a Ele, obedecer a Ele. É isso que nós devemos procurar fazer também. Servir, temer esse Deus de Daniel. É o Deus que nós servimos. É o Deus vivo que permanece para sempre. Ele é uma pessoa, ele sente, ele vê, ele ouve as nossas orações, ele atende, assim quando ele acha que é da vontade dele, ele permite, e ele permanece para sempre. E o seu reino não se pode destruir. O reino de Deus ninguém pode destruir. E o seu domínio durará até o fim. Então essa declaração que diz a respeito ao seu reino, e o seu domínio e as suas consequências eternas. Irmãos,
As consequências são eternas. Se a pessoa aceitar Jesus, servir a Deus, o resultado é eterno, é para sempre. Se não aceitar Jesus, a consequência é eterna, é o inferno, é eterno. Aqui mostra um conhecimento que só se poderia adquirir por meio de uma observação cuidadosa. Todas as coisas a gente deve observar com cuidado as coisas. Tudo que parece na nossa frente, que nós vemos, olhar bem para os detalhes, reparar bem as coisas, reparar para depois tomar uma decisão ou falar. Então, tudo com cuidado. Apesar da incredulidade dos religiosos, porque a pessoa religiosa não quer dizer muita coisa. Às vezes é só religião, mas sem conversão. Os religiosos, eles às vezes negam a palavra de Deus. Por parte de muitos acontece isso. Então, ele salva, versículo 27, ele livra, falando de Deus, ele opera sinais na vida de uma pessoa, na vida, no mundo, e sinais de maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Ele nos salvou, ele nos perdoou através de Jesus Cristo e nos salvou do poder de Satanás, do poder do diabo. Deus ainda liberta, Deus ainda salva a quem render-se a Ele. Quando a pessoa rende-se a Ele, de verdade, com o coração, Ele o fará, Ele atende. Por qualquer pessoas, não tem rico, não tem pobre, não tem feio, não tem bonito, não tem pardo, não tem branco, não tem negro, nada. Ele salva tudo. Todos que se arrependam e creiam nele. É uma proclamação poderosa da natureza e do poder de Deus. Nós vemos nas Escrituras, nós vemos aqui nesse capítulo, no livro de Daniel, revelando em sua intervenção direta para salvar Daniel. Foi uma coisa direta. Deus interviu. Os leões é animal que Deus criou eles. Então Deus tem poder de livrar e livrou Daniel. A expressão ele salva, livra e opera sinais de maravilha no céu e na terra descreve a ação soberana e onipotente de Deus. Deus é onipotente. Irmãos, em todos os domínios da criação, nada está fora do domínio de Deus. Todas as coisas, esse mundo está bagunçado, está no domínio de Deus, do jeito que está, porque Deus permitiu. A Bíblia diz, Satanás, ele jaz no mundo, ele está no mundo. Satanás, ele está, mas debaixo da permissão de Deus. Ele está trabalhando. E o versículo 28, este Daniel aqui, este Daniel, pois prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o Persa. Então termina aqui a história de Daniel, uma história dramática, contada, da conspiração injusta. Conspiração quer dizer de uma tramóia, eles fizeram um trama,
ou bem ordenado para ele, assim, bem caprichosamente maligno, para apanhar Daniel, com inveja de Daniel. Então, mas uma conspiração injusta, maligna, contra um homem chamado Daniel, um homem de Deus. E conta a fidelidade dele, de Daniel, a Deus, porque ele orava, ele mostrava, ele era fiel. Este Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Ele demonstra a recompensa divina pela fé genuína de Daniel e a proteção de Deus sobre aquele, não só Daniel, como os demais profetas, mas Daniel tem uma história à parte, irmãos, né? Foi jogado no lago de fogo, foi jogado, outros, mas fazia parte do grupo deles. Ele jogado na cova dos leões. As pessoas não deveriam imaginar que não ia acontecer nada com ele. Já tentaram antes, né? Então, ele vira aqui que ele foi recompensado, e a proteção de Deus sobre aqueles que obedecem com integridade. Às vezes nós somos recompensados por Deus, nós nem prestamos atenção. Nós nem prestamos atenção. Só prestar atenção nós no levantar de amanhã da cama, lembra bem, ora a Deus e agradece a Deus. Que não é fácil. Não é fácil. Não levantar que nem a gente primeiro levantava, irmãos. O alimento, tudo é de Deus que dá. Quando alguém faz algo para a gente, olha, ontem, o irmão Aristide apareceu na porta da minha casa com o carro. Eu não tinha comprado laranja, só fui abastecer o carro lá no posto lá, ia passar na rua. Eu não tinha laranja, não tinha nenhuma. Parece lá com a sacola cheia de tamanho. Olha a sacola. É benção de Deus. Mano. Falei, que recebe, repartiu a bênção. Vamos repartir a bênção. A lembrar, os irmãos, observam, eu sou muito bem, felizardo, agradeço a Deus. Não só dele, dos mais irmãos, do irmão Paulo Macassa, quando a gente ficou doente, enfermo. E sempre a gente é guardado por Deus, é protegido por Deus. E Deus nos abençoa, não falta nada, graças a Deus. Daniel tinha fé em Deus, que Deus livraria ele desta sua condenação injusta que ele tinha condenado ele, na cova dos leões. Foi um livramento milagroso. Quantas vezes não acontece isso conosco também? Deus tem os médicos, dá sabedoria aos médicos, né? E toda a evidência que Ciro, o persa, era filho de Dario e Ester, diz a tradição. E foi criado no ensinamento judeu, instruído a respeito de Deus e a sua palavra. Então, nós vemos aqui. Então, o capítulo 6 terminamos, graças a Deus. Agora vamos entrar um pouco no capítulo 7, vamos iniciar. Agora, capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, olha a história falando de Daniel de novo, vai até o capítulo 12, né? No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça, quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Daniel de novo. Por isso que ele era muito... Se ele saía sempre com as coisas, sempre trazia notícia desagradável para as pessoas, né?
desmancha prazer, vamos dizer assim, ó. Olha bem, ele teve um sonho e ele escreveu. Então, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, ocorreu em meados do século VI antes de Cristo. Século VI, que quer dizer 600 anos antes de Cristo. Um período em que o Império Babilônico, embora ainda poderoso, apreste a ser conquistado pelos persas. Daniel, um judeu exilado, vivia em um ambiente estrangeiro, servindo a reis pagãos. Imagina só, você está servindo, está na sua terra, é uma coisa. Você está num lugar estranho, estrangeiro, um lugar estranho, ainda servindo a reis pagãos. Servir uma pessoa convertida, um patrão convertido, um empresário, trabalhando para alguém que é um cristão, que é irmãos, somos filhos do mesmo pai, é uma coisa, é melhor. Agora, você trabalhar num ambiente pagão, é a mesma coisa com a sociedade. Se for sócio com um pagão que não crê no Deus que você crê, que não crê em Jesus Cristo, é difícil viver. Casamento também. Um casamento é difícil. Uma família. Não vamos dizer, por causa de ser um cristão, é santo que também que não erra. Erra. Porque eu trabalhei lá quando o homem na firma lá, ele era evangélico, se era convertido, não sei. Ele me levava, saía muito com o carro, ele levava eu em casa, aí ele levava em outra firma, que ele não trabalha, não tinha só aquela obra lá, né? Ele tinha, mas pegava bastante prédio, a construção era grande. Então a gente conversava das coisas de Deus. Então ele tinha uma confiança mais em mim, eu também tinha nele. E assim. E já o sócio dele já não era diferente. Então, irmãos, agora, você trabalhar com pagão, você sofre. Então, agora que a citação de Babilônia como o cenário para esta visão, que tinha um sentido claro e importante. Pois Babilônia representava para os judeus o mais alto ou o poder imperial da opressão. E as visões que Daniel recebe são comunicações divinas. Então, diga e dá crédito. Ele sabia, Daniel. Deus falou com ele, onde o Espírito Santo ilumina a mente do profeta Daniel, para compreender os propósitos de Deus. Porque lá no livro de Salmos, 119, versículo 105, diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Agora, a palavra de Deus, irmão, ela é lâmpada que ilumina os passos de quem tem a luz que clareia o caminho dele. Então, esse aqui é o caminho da fé, da vida, não é o caminho físico. Então, quem tem Jesus Cristo, então, ele tem a lâmpada. Jesus, ele é a luz do mundo. Quem tem Jesus Cristo, então, a palavra dele em nós nos ilumina o caminho, nos ensina, então, e clareia o caminho, assim que nós vemos onde é pecado, onde é o erro, onde está o mal e onde está o bem. Então, a palavra de Deus ilumina não apenas o caminho para frente, mas também os passos.
e garante que o cristão não tropeça na escuridão, da ignorância ou do pecado. A palavra de Deus sempre nos alerta. Quando você depara com algo que é errado, quando alguém te propõe algo pecaminoso, quando alguém propõe algo para nós que nós não concordamos. Então, por isso. Aqui no 2, aqui, ó. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Fala os 4 ventos do céu. Note bem. Refere-se às guerras, lutas e juízo de Deus. Esta visão aqui, inicial, estabelece o cenário para a revelação do reino terreno. Se é reino terreno, é reino humano. Então está mostrando o início que ia acontecer, um cenário triste, um cenário ruim. Nós já vemos isso, irmãos, que a vinda de Jesus não está tão longe, porque nós vemos guerra, rumores de guerra, tremores de terra, terremotos em vários lugares, e guerra, e cada vez mais guerra. Então, não está longe, mas só que o poder soberano de Deus está sobre tudo, preparando para a vinda do reino eterno de Jesus Cristo no final. Todas as coisas estão caminhando. Deus nos quer que nós pregamos, que nós anunciamos o Evangelho, para preparar os corações das pessoas para o final, porque o final é triste. Para levar as pessoas para o reino eterno de Cristo, que um dia vai haver. A agitação do mar grande é a primeira imagem poderosa que Daniel apresenta, pronunciando as forças turbulência e os poderes que irão emergir no cenário mundial. Então, por isso, e Daniel teve esse sonho e escreveu. Em última instância, aponta para a soberania absoluta de Deus sobre a história humana e os reinos terrestres. Está tudo debaixo da permissão de Deus, do controle de Deus. Jeremias, capítulo 25, 32 e 33, diz assim, o profeta Jeremias: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o mal passa de nação para nação, veio daquele tempo onde está hoje, e grande tormenta se levantará nos confins da terra. Vem vindo. O versículo 33. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde a extremidade da terra até a outra. Não aconteceu isso ainda. Naquele dia, não serão planteados, recolhidos, nem sepultados, mas serão por esterco sobre a face da terra. Por isso que isso aqui vai acontecer na grande tribulação, que fala que na vinda de Jesus Cristo o anticristo vai matar tanta gente que vai servir a ceia para os animais. Vai ter muitas coisas, muita carne para comer. Então, serão os mortos do Senhor naquele dia, desde a extremidade da terra até a outra. Não desiste o mundo. Não é uma guerra no local só, num país só, numa cidade só. Aqui é tudo. Também no livro do Apocalipse, capítulo 7, 1, 2, 3, diz assim, e depois destas coisas,
Vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Olha, o pastor Rich falou para nós assim uma vez, lembrei nele agora, a terra é quadrada porque tem canto, mas agora, recentemente, comecei a pensar bem, porque eu vejo se os irmãos vão pensar como eu. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre 4 cantos da terra. Que jeito está nesses cantos da terra? Vocês têm ideia? Alguém tem, meu Paulo? Então, pontos cardeais, não é? Não é pontos cardeais que fala? Então, ela quando está lá, cruz. Então, por isso fala o canto assim, não é? A terra é redonda, né? Pode ser redonda, uma bola assim, mas está uma cruz assim, está lá, está aqui, está aqui, está aqui. E ele já interpretou que a terra era quadrada, mas que tempo eu não pensei nisso aí, depois pensando. Então, os irmãos, em efeito, refere-se ao julgamento que será detido por um período breve de tempo, para que não soprasse nenhum vento sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre nenhuma árvore. Os ventos quer dizer que o julgamento procura debater-se, mas se mantém em suspense pelo poder do Deus onipotente. 2. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, aqui em Apocalipse, e que tinha o selo de Deus vivo. Reclamou com grande voz aos 4 anjos, que fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, 3, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas o servo do nosso Deus. Meus irmãos, agitavam o grande mar. Segundo, já vi o pastor Antônio pregar isso aqui, já vi também na tradição, a história falar isso. Mar aqui não está falando mar de água. Grande número de pessoas, está falando, uma multidão disso. Apocalipse 13:1 agora. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os 10 chifres de diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Aqui fala, vi subir sobre a areia do mar, dá a entender que é um mar mesmo, mas eles disseram que um mar na Bíblia fala, no Apocalipse é multidão de gente, mas sobre a areia do mar, uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres. Chifre significa poderio, né? Não é um corpo de água, como diz a história, está escrito assim. E sim, muita gente, uma besta emergindo do mar representa o poder perseguidor, especialmente o poder governamental. Endemoniado corresponde ao anticristo. Essa besta é facultada, patrocinada já por Satanás. Satanás que está por trás de tudo isso. Como nenhum outro homem jamais tinha estado nesta condição. Tinha 7 cabeças e 10 chifres. Representa os 7 impérios e muitas vezes perseguiram Israel no passado. Como os destes, que na realidade é a 7ª cabeça, que
que contém os 10 chifres, que representam as 10 nações que estão ainda no futuro, para vir, e sobre os seus 10 diademas. Os chifres já coroados indicam que essas 10 nações já subiram ao poder e empregaram esses poderes para ajudar o anticristo. Está tudo preparado. Isso vai acontecer, vai estar tudo preparado. E estarão localizados no Meio Oriente e em região da Europa, desse. E possivelmente ao norte da África. A história que diz. Tudo dentro do antigo território do Império Romano. Agora voltando em Daniel 7,3. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Símbolo de animais, mas nas passagens representa os reinos. Apocalipse de novo, 17, 8 e 11. A besta que viste já não é, e há de subir do abismo, virá e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admiraram vendo a besta, que ela já não é, ainda que é. Então representa um anjo caído, que ajudou aos líderes deste império do passado em seus esforços para destruir a Israel. Você vê que as guerras continuam tudo maligna, tudo traz de poder, tudo traz. A gente vê isso aí, está fim do mundo, tudo. Ele fala, e já não é. Não foi ativo durante a época de João, não estava ativo. Que aqui foi João que escreveu no Apocalipse. Este poderoso anjo caído foi confinado a um abismo. Confinado no abismo, irmãos, como assim? Põe no lugar, confinamento é um lugar que põe, que nem põe toda, que sabe o que é isso, né? Ele está preso, mas preso por quê? Porque ele está preso, que nem põe um porco na ceva. Pega um gado e põe ele fechado, para o abate depois, para ele ficar bonito, para ele ficar gordo. Então ele está confinado, vem da palavra confinamento, ele está ali. E faz mais de 2000 anos e ainda permanece ali, diz a tradição. Quer dizer, nós estamos em 2026, então faz mais de 2000 anos e ele permanece ali. Mas logo será libertado para ajudar o anticristo. Então, quer dizer, esse logo também não é pensar que é um ano, é 100, não sabemos quantos anos são. Aí ele vai ser solto para ajudar o anticristo. E irá à perdição. Tudo detalhado. Quer dizer que depois de sua aventura de ajudar o anticristo na grande tribulação na terra, ele será consignado ao lago de fogo. Capítulo 20, versículo 10 de Apocalipse. Aí vai ser jogado. Isso aí, quando termina, acabando o reino milenar, porque o diabo no início, quando entrar no milênio, o diabo e os anjos vão ser presos. Vão ser presos. Mas o pecado vai existir porque o homem vai entrar, pecador não vai estar ímpio. Isso é óbvio que não. Vai entrar, já vi várias pessoas, não só que aprendi isso com o irmão Félix, não, tanto já outras pessoas, pregadores, já vi da internet, falando que vai entrar pessoas que vão salvar bastante, porque creu. Não pela fé, pela vista. Esses vão entrar como nós estamos aqui. E vai ter a vida normal, vai ter filhos. Aí vai nascer ímpio. Também explicou também que todos que nascem com a natureza de Adão. Ninguém nasce com a natureza divina. Então, e os que habitam na terra, cujo nome não está escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo.
Deus já soube os que vão aceitar, os que não vai, já está escrito no livro da vida, para condenação. Então expressa o fato aqui de que toda pessoa que não é salva na terra durante a grande tribulação estará assombrada. Os cristãos vão passar medo também, porque nós somos fracos. Mas só que já sabe o que é, quem conhece as Escrituras. Eles vão ficar assombrados, vão ficar assustados, diz aqui. Então, quando observarem o anticristo, se admirarão vendo a besta que era e já não é. Ela não estava operando durante a época de João, mas que virá. E será libertada do abismo para ajudar o anticristo. 9. Aqui o sentido que tem sabedoria. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. É a mente que conhece e crê na palavra de Deus. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais se assenta a mulher. Representa estes 7 impérios que foram controlados pelas religiões falsas. Quer dizer, o espírito imundo. 10. E são também 7 reis, de 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Realmente se refere a 7 cabeças, referindo-se aos líderes do império, desse império. Qualquer pessoa que foram, 5 já caíram. 5 dos impérios que caíram durante a época de João. Esses são o Egito, a Síria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Diz a tradição. Um existe, refere-se ao Império Romano, que estava em existência na época de João e, portanto, pode referir-se no presente. O outro ainda não é vindo, diz aqui no versículo. Refere-se à confederação das nações, simbolizada pelos 10 chifres, que na época de João ainda não tinha vindo, e de fato ainda não vieram, nos dias de hoje. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Os 10 chifres são a 7ª cabeça, que se refere às 10 nações, que dentro de um pouco tempo irão perseguir a Israel, que vai ocorrer provavelmente na segunda metade da grande tribulação, um período de uns 3 anos e meio, mas nós acho que não vamos estar lá, talvez, né? Na metade nessa grande tribulação. 11. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os seus príncipes são nada mais que os anjos caídos por este reino. Este anjo caído ajudará o anticristo e se dirigirá ao 8º império para perseguir Israel. E dos 7, refere-se ao fato de que ele ajudou a todos os impérios do passado, com exceção de Roma. E seus esforços para perseguir Israel, mas este anjo caído deu a maior ajuda ao Alexandre o Grande, que encabeçava o Império Grego, sabendo isso, porque João, em sua visão, viu a besta que era semelhante ao leopardo. Aquele animal é um dos períodos da antiga Grécia. Apocalipse 13:2. Vou ler, vamos parar aqui. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Na outra versão, depois a gente estuda outro dia, se Deus permitir.
Amém? Que Deus abençoe essa leitura, essa palavra, que possamos estar sexta-feira aqui, se Deus permitir. Vamos louvar o Senhor. Vamos. Amigos tem igual. É maior. São Paulo termina com uma oração. Senhor, agradecemos por estar aqui na sua casa, por mais um culto, por ter nos trazido até aqui, por nos ter permitido o livro que temos hoje. E agradecemos por tudo que aqui foi feito, agradecemos pelo estudo da sua palavra, agradecemos pela contribuição. E pedimos mais uma vez por toda a nossa família, por todas as pessoas que estão ao nosso redor, na região da Bauru, principalmente nessa hora, que o Senhor possa estar noção, que ela possa se recuperar bem. Amém. E a nós aqui também, e agradecemos pela salvação de Cristo Jesus. Isso pedimos em nome dele. Tá? Amém.